Ê, festa! E parece que uma explosão nuclear começou graças a ter chamado o nosso ministro da Economia de Tchutchuca. E a Tchutchuca explodiu, gente! Ah, mas aí você vai pensar comigo, será que ele não tem inteligência emocional suficiente para poder administrar uma crítica tão bem feita pelo deputado Zeca Dirceu? Será que ele é tão desequilibrado assim a ponto de ele se desestruturar e ter que sair de dentro da Câmara dos Deputados só porque se ofendeu com um termo de ter sido chamado de tchutchuca? Não. Você que tem pouca experiência, você vai dizer, não, é verdade, ele não tem equilíbrio emocional e por esse motivo ele se desequilibrou. Eu vou dizer para vocês, eu já vi muita gente fazendo esse tipo de ceninha e Paulo Guedes não me surpreende, porque principalmente ao fazer esse tipo de ceninha, ele foge do questionamento e foge do debate com relação à Previdência Social. Zeca Dirceu fez uma pergunta bastante interessante para ele, embasando em conhecimentos jurídicos. Vamos mostrar para vocês qual é o conhecimento jurídico nessa situação. Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é na verdade uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que, ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vamos falar dos princípios da administração pública. É o seguinte, Paulo Guedes não prestou concurso para nenhum cargo público. Mas, apesar de não ter prestado concurso para um órgão público, Paulo Guedes é ministro da Economia. E uma vez que Paulo Guedes seja ministro da Economia, ele se torna automaticamente o que é previsto em lei, ele se torna como sendo um agente da administração pública.
e ele é responsável por todos os atos administrativos, e para que sejam responsabilizados esses atos em relação à pessoa Paulo Guedes, é necessário que ele siga uma determinada sequência de atos chamados de atos administrativos. São esses que nós vamos ver logo a seguir. São o seguinte: o primeiro ato administrativo é o ato do princípio da legalidade, ou seja, tudo que não é escrito em lei, dizendo assim, o agente público pode fazer tal coisa. Ou seja, se não existir uma lei dizendo que ele pode fazer tal coisa, como por exemplo, o agente público, como a Lava Jato, por exemplo, os promotores públicos, os juízes e as pessoas pertencentes à Lava Jato, se não tiver escrito na lei dizendo assim, essas pessoas, os promotores públicos, são obrigados a receber dinheiro vindo de doações de Lava Jato, de doações de empresas ou de países estrangeiros. Se não houver nada escrito em lei assim, eles são proibidos automaticamente. Ou seja, ao contrário do cidadão comum, tudo que é proibido para o cidadão comum está escrito em lei. No caso do cidadão, do agente público, tudo que não está escrito em lei é proibido, ou seja, eles são proibidos absolutamente tudo. Se não tiver lei específica dizendo que a ele é permitido determinado assunto, ele tem sim que responder pelos atos caso ele faça algum ato que não seja normatizado, que não seja colocado em lei. E aí nós vamos para o segundo princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, ou seja, ao contrário do que se demonstra, Jair Bolsonaro, por exemplo, tem feito vários vídeos promovendo o governo dele e a ideologia desse imbecil de pensar. Como, por exemplo, nós vemos aí vídeos na internet que estão em altas cotações porque usaram dinheiro público para promover. E aí tem o princípio da impessoalidade, ou seja, nada é feito para a imagem pessoal de Bolsonaro com dinheiro público, para vangloriar a sua imagem, como nós temos visto aí alguns vídeos na internet que estão aparecendo com várias fake news, onde você já começa a perceber que está sendo rompido o princípio da impessoalidade quando nós vemos esse tipo de publicidade, de propaganda paga com dinheiro público sendo colocada aí para falar mentiras, principalmente, que é um crime, e aí você tem essa situação. Você tem o terceiro princípio, que é o princípio da moralidade administrativa, ou seja, nada pode ser feito, não basta a obediência aos princípios da legalidade, exposto acima. Aqueles que têm qualquer tipo de desvio realizando interesses pessoais, aí você tem o princípio da moralidade administrativa sendo rompida. Sendo assim, é necessário que exista uma moralidade nos atos de qualquer agente público. O princípio da publicidade, que era justamente o que o Paulo Guedes estava fazendo ali, é obrigação de Paulo Guedes chegar lá e responder todas as informações e todos os questionamentos a respeito dos deputados e senadores. Porque se ele não fizer isso, ele está rompendo com o princípio da publicidade. Os atos praticados pela administração pública devem ser publicizados oficialmente. E, naquele caso, a oficialidade dessa reunião que houve no Congresso, inquirindo Paulo Guedes a explicar, não só explicar suas decisões a respeito de ter deixado outras prioridades do governo, outras prioridades que deveriam ser mais bem avaliadas para o governo, e partir para essa situação de pedir que haja uma reforma da Previdência, quando na verdade não se trata de uma reforma, se trata de uma destruição da Previdência Pública. Então, houve uma pergunta: por que é que se tomou essa decisão, ao contrário, em detrimento de outras decisões que são muito mais importantes e que o Brasil precisa fazer? Em função disso, por exemplo, nós estamos tendo um agravamento da crise econômica, onde nós estamos tendo uma crise do desemprego, e aí você começa a ter outras visões a respeito de prioridades. Então, o Zeca Dirceu fez essa pergunta a ele. É necessário que ele explicasse, mostrando dados, mostrando o estudo que ele fez. E o que ele fez? Ele simplesmente foge da pergunta e faz de conta que não é com ele. Isso acontece, então, de uma forma repetitivamente. Isso tem acontecido com Paulo Guedes. Porque Paulo Guedes, sempre que abre a boca, ele demonstra que não tem conhecimento específico, não tem conhecimento suficiente para falar a respeito dos assuntos que ele leva e abrange a respeito de economia. Então, nesse sentido, Paulo Guedes não só rompeu o princípio da publicidade, mas ele também rompe o princípio da eficiência, ou seja,
ele não cumpre com eficiência o papel de esclarecer quando foi devidamente perguntado e faz com que pareça assim um rompante de nervosismo, um rompante de desequilíbrio, quando na verdade esse rompante de desequilíbrio foi calculado passo a passo para que pudesse parecer isso. E aí a esquerda se desestabiliza e fica pensando que esse sujeito não tem equilíbrio, quando na verdade ele tem sim. Ele pensou que ele não pode responder porque ele não tem informações técnicas, ele não tem qualificação técnica suficiente para responder isso. E por esse motivo, como ele não consegue aguentar qualquer tipo de pergunta técnica, ele simplesmente se cala e finge que houve uma explosão ali para deixar as pessoas sem resposta. E aí ele sai nervosinho, e aí o PSL, que é o partido dos sociopatas e lunáticos, o PSL, que tem representado no seu presidente desse questionamento que está sendo feito, um jovem que já é conhecido por seu papai, que seu papai o colocou na política, e seu papai demonstra que aqui dentro do Paraná, por exemplo, nunca teve capacidade para fazer absolutamente nada e só espalhador de fake news. E na verdade, o que aconteceu? Esse cara, que hoje pertence ao PSL, chega lá e que foi o papai dele foi um dos principais vetores para que colocasse Bolsonaro no poder. Afinal de contas, era ele quem gerenciava e pagava o Caixa 2 e fazia toda a publicação de fake news. No entanto, o que acontece? O que acontece, vocês já viram, ele cancela isso, facilitando para Paulo Guedes, que já tinha faltado a 2 outras convocações para dar justamente essas explicações, para dar o princípio de publicidade e explicar o porquê de ter feito determinadas ações e porquê ter feito determinadas decisões a respeito da destruição da Previdência Pública. E o que acontece? Paulo Guedes, mais uma vez, foge do debate, simulando um nervosismo, simulando um descontrole que certamente é nítido isso. Eu que tenho experiência com psicopatas, porque dentro da administração, quando você lida com executivos, é normal você encontrar psicopatas. E eles têm geralmente esse tipo de rompante. Por quê? Porque o psicopata ele é muito inteligente para chegar e enganar as pessoas. Mas quando você começa a cair em assuntos técnicos, ele não tem essa capacidade de guardar assuntos técnicos, ele só fala superficialmente a respeito de um assunto. E o que Paulo Guedes fez foi justamente fugir das especificidades do cargo dele, das especificidades de como chegaram à reforma da Previdência, que ele chama de reforma, mas nós vamos dizer... Trata-se apenas da destruição da Previdência Pública e o empobrecimento da população brasileira, não só da população, como dos municípios e dos pequenos comércios dentro dos municípios pequenos, que vivem hoje em função de aposentadorias, de pessoas que prestaram serviço sua vida toda e de repente hoje sustentam sua família através de salários pequenos, mas conseguem sustentar sua família dentro de cidades do interior. E o que vai acontecer? Um empobrecimento da população e nós vamos ver o crescimento da pobreza depois que essa reforma da Previdência for aprovada. Então, Paulo Guedes, para não dar nenhum tipo de explicação, ele foge desse questionamento. O que eu posso dizer para você quando eu falo a respeito de Paulo Guedes, que ele não tem conhecimento técnico? Eu falo isso porque eu vi várias entrevistas de Paulo Guedes, onde ele simplesmente foge das perguntas e ele demonstra não ter conhecimentos básicos de economia, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura, que ele deturpa. Ele faz, quando ele vai para a Globo News e passa por uma entrevista ali, os repórteres da Globo News só não colocaram ele na parede porque estavam dando apoio a esse tipo de política esdrúxula que Paulo Guedes vinha prometendo. Então não deixaram ele contra a parede. O que facilitou bastante para o Paulo Guedes, porque se ele tivesse sentado junto com o Ciro Gomes, por exemplo, ou qualquer outra pessoa mais instruída, como por exemplo o Fernando Haddad, para discutir a respeito da economia, a respeito dos planos políticos dele, eu tenho certeza absoluta que Paulo Guedes teria sido reprovado e tenho certeza mais do que absoluta que isso teria acontecido por causa da formação de Paulo Guedes. Paulo Guedes vem formado dentro de uma escola de economia de Chicago. Ora, para mim, sinceramente, a escola de Chicago é feita totalmente baseada em premissas falsas. Ou seja, eles baseiam todas as teorias deles em mentiras. Vamos citar aqui algumas das mentiras que a gente está acostumado a fazer. A ouvir essa gente, né? Essa gente está acostumada a dizer que a escola de Chicago é o conhecedor, é o grande expoente do conhecimento de economia. E o que eles são baseados? Eles são baseados no livre mercado, ou seja, eles acham que a Coca-Cola vai concorrer com a Pepsi honestamente. E aí não vai lançar um besta falando, como o Olavo de Carvalho, dizendo que a Pepsi tem adoçante, adoça os seus produtos com
fetos abortados, porque isso aí é uma forma dele ganhar dinheiro da Coca-Cola, provavelmente, para fazer campanha contra a Pepsi. Quem é que nunca viu alguém fazendo campanha, alguém fazendo dumping, é conhecido isso dentro da economia, fazendo com que você leve o seu concorrente à falência, e é o que acontece com o Brasil, por exemplo, em 2016 nós estávamos muito bem, até 2014 nós estávamos muito bem na economia, estávamos superando os Estados Unidos na relação da balança comercial. Nós somos concorrentes diretos dos Estados Unidos com relação à produção de trigo, trigo não, mas de soja, principalmente a soja preocupa os americanos. A produção de carne, de porco, nós temos uma grande produção desses produtos que fazem com que nós geremos alguns problemas para a economia. Ou seja, os americanos resolvem colocar um golpe de Estado aqui para que nós possamos fornecer petróleo mais barato para eles, para que eles possam ter os custos deles menor. Aí o que acontece? Nós cedemos a nossa produção de petróleo, nós cedemos, fazemos com que Bolsonaro vá lá se ajoelhar, beijar os pés do Trump e prometer que vai importar carne de porco, quando nós sabemos que os produtores de porcos dentro do Brasil são um dos maiores produtores do mundo, e aí nós vamos fazer com que a soja do Brasil comece a perder negócio com a China, a carne do Brasil comece a perder negócio com a China para ir lá para os Estados Unidos. Isso tudo é uma sabotagem, isso tudo é concorrência. E o que acontece? Quem não está apto a perceber esse tipo de coisa, quem não está desconfiado, não presta atenção nisso, vai achar perfeitamente normal que o cara faça discursos contra um determinado país que tem uma balança comercial extremamente alta com o Brasil e prejudica os comércios com o Brasil porque simplesmente ele está seguindo ordens dos Estados Unidos, ordens da CIA, a CIA que fez esse golpe de Estado de 2016, que colocou esse sujeito lá hoje para fingir, fazer de conta que ele é presidente. Está sendo bastante bacana, bastante estratégico para ele. Ele vai poder colocar isso no currículo, é bem legal. Onde já se viu uma pessoa como o Bolsonaro chegar tão longe assim? Eu posso dizer até que Bolsonaro se enquadra dentro de uma classe criminal, mas eu não vou dizer isso por enquanto. Para isso eu tenho que mostrar uns vídeos aí que eu estou pretendendo fazer para vocês. Mas aí nós temos aí, se baseando que o mercado livre é melhor, existe uma melhor concorrência quando o mercado é livre, o que é mentira, né? Ou seja, nenhuma intervenção do Estado. Ou seja, a Pepsi-Cola pode fazer qualquer crime contra a Coca-Cola e o Estado não pode punir. Porque aí o que vai acontecer? Deixa que eles concorram, deixa que eles se matem. A Coca-Cola faz qualquer dumping lá e aí você é obrigado contra as fábricas de refrigerantes brasileiras e você simplesmente aceita, porque tem que ser livre o mercado. A intervenção estatal tem que ser nula, ou seja, o Estado não pode interferir. O que eles querem dizer com isso é o seguinte: para pobre tem que ter policial, porque aí o Estado está influenciando e dizendo assim, o policial tem que dizer para você o que é legal, o que é permitido para você fazer ou não. O que não é permitido, você está preso e você cometeu um crime. Agora, para as empresas estatais, não pode ter polícia. E elas têm que agir naturalmente. Então, se eles quiserem vender planos de saúde falso para vocês, eles podem vender plano de saúde falso. O Estado não tem obrigação, não tem que se meter nesse tipo de assunto. Se a Betina, que é aquela moça lá que fez propaganda dizendo que ganhou R$1 milhão, ela fez uma falsa propaganda, ela pode dizer que ela ganhou R$3 milhões e o Estado não tem o direito de intervir e fazer com que ela pague pelas besteiras que ela está dizendo, porque ela está vendendo uma propaganda falsa para vocês. Então esse tipo de falta de intervenção do Estado significa dizer isso. Não tem que ter policial para rico, só tem que ter policial para pobre. E aí é outra premissa falsa, né? Dizer que sem intervenção estatal as coisas vão acontecer. E o foco da iniciativa privada nas privatizações, ou seja, foco da iniciativa privada, o Estado não pode fazer absolutamente nada. É mentira isso, gente. Qualquer um sabe que o Estado americano, o Estado dos Estados Unidos da América, tem o maior Estado do mundo. Prova essa, é só observar o PIB americano e verificar que com armamentos eles gastam muito mais do que o PIB americano. Como é que um Estado, como é que um país consegue gastar muito mais do que ele consegue arrecadar diante de toda a sua produção? Horas, porque aí ele tem outras formas de arrecadar dinheiro, como por exemplo o dólar. Na venda do dólar nós vamos falar um pouquinho mais adiante, quando eu falar a respeito dos petrodólares e principalmente quando eu for falar de acordos que aconteceram após da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos tinham um maior equilíbrio e aí usaram a moeda dólar e isso criou um desequilíbrio no mundo inteiro, fizesse com que os Estados Unidos não precisasse hoje mais produzir mais nada. Se ele produzisse dólar, somente dólar, ele conseguiria então se sobrepor a qualquer tipo de economia. Portanto,
essas pessoas que ficam aí criticando o Brasil com os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês estão comparando alhos com bugalhos, não dá nada certo. Você vai fazer uma comparação esdrúxula e absurda, portanto, nós vamos fugir desse assunto, porque isso eu posso abordar num outro vídeo. E aí o foco na iniciativa privada. Aqui no Brasil isso não funciona. E não funciona também nos Estados Unidos, porque se não fosse a iniciativa do Estado a incentivar a distribuição de terras nos Estados Unidos, a reforma agrária como foi feita dentro dos Estados Unidos, certamente hoje nós não teríamos os grandes produtores agricultores que existem nos Estados Unidos, porque não foi feita a reforma agrária. As indústrias só se desenvolveram porque primeiro foi necessário o Estado fazer investimento para que o empresário visse assim, poxa, tem chance de ganhar dinheiro aí. Então aí ele vai lá, investe com uma indústria e ele percebe. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O Estado investe e aí o brasileiro vai lá e percebe, poxa, mas tem como de ganhar dinheiro. Aí ele vem com esse discursinho dizendo que o Estado não funciona, mas se não for o Estado para iniciar um negócio, nós aqui no Brasil não temos empresários suficientemente corajosos para colocarem seus próprios dinheiros para começarem um negócio. Ele só investe quando ele sabe que ele vai ganhar. Então, empresários brasileiros dependem exclusivamente do Estado. Então, tentar implantar qualquer tipo de negócio dizendo que o Estado não pode funcionar aqui dentro do Brasil é uma idiotice, é uma bestialidade falar um tipo de coisa dessas dentro de economia. Quando eu vou falar de governo, e aí o Zeca Dirceu falou isso, por que aquela prioridade? Gente, uma das prioridades do governo foi extinguir o Ministério do Trabalho e delegacias regionais do trabalho, favorecendo empresários gigantes, porque sem a Delegacia Regional do Trabalho não existe fiscalização. Sem o Ministério Público do Trabalho não existe fiscalização. Ele foi lá liberar armas para poder dar muito dinheiro para a indústria armamentista. Ele foi lá, aumentou o uso de agrotóxicos, para vender mais agrotóxicos. Ele foi aumentar a venda de cigarros. Esses dias aí, o Moro esteve negociando a redução de impostos para que as empresas de cigarros vendessem mais cigarros. Gente, pelo amor de Deus, nós, com tanta prioridade aqui, nós vamos ficar preocupados com a lucratividade de uma empresa de cigarros, que deveria ser cada vez mais alto o imposto, porque afinal de contas, eles estão contribuindo para a falência da saúde pública. Então, botar um ministro da Justiça discutindo redução de impostos, aí tirar radares das estradas, portanto, aumentando os acidentes e fazer com que as seguradoras dos bancos ganhem mais dinheiro na venda de seguros. A respeito do analfabeto político e dos políticos pilantras que vão lá e vão favorecer as empresas nacionais e multinacionais, é esse respeito que nós estamos falando. As prioridades do governo não têm nada a ver com as prioridades do povo. Mas aí nós temos lá aumentar o desmatamento e exploração predatória, destruir a Previdência Pública, ou seja, eles não estão fazendo uma reforma, eles estão destruindo com a Previdência. Vão fazer com que você transfira a sua Previdência para os bancos. Eles estão fazendo com que os bancos sejam os grandes privilegiados, porque ao extinguir a Previdência Pública, além de roubar você, porque Paulo Guedes quer te roubar quando ele fala que ele vai mudar para a Previdência da forma que ele vai mudar. Paulo Guedes está fazendo um dos maiores estelionatos ao fazer esse tipo de proposta. Então, não me venham dizer, e eu vou dizer daqui a pouco por que Paulo Guedes está fazendo isso, né? Mas então, nós temos a destruição da Previdência Pública, você tem retirar a vinculação de gastos públicos à educação e saúde. Paulo Guedes já falou que vai tirar essa vinculação, que os estados não podem investir em educação e saúde. O político tem que gastar no que ele quiser, ou seja, desviar dinheiro e, de preferência, desviar para os bancos, que Paulo Guedes está representando também, fazendo tudo para agradar os bancos. Eliminar toda a fiscalização do Estado sobre as atividades empresariais desonestas, mais conhecido pelos ideólogos do Instituto Milênio, e Paulo Guedes é do Instituto Milênio, um dos institutos que mais solta fake news a respeito de economia e a respeito de liberdades econômicas, que simplesmente qualquer coisa que saia desse Instituto Milênio é desonesta e não presta, além de não ter embasamento científico econômico suficiente. Vamos para frente. E aí nós temos retirar direitos trabalhistas. Paulo Guedes já falou que vai extinguir a CLT, gente. A primeira coisa que ele falou, que se a Previdência não desse certo, o próximo passo seria extinguir a CLT, acabar com todos os direitos trabalhistas, ou seja, todo mundo vai trabalhar sem direito nenhum. E diz que vai criar empregos. É uma das maiores mentiras que um estelionatário pode contar para o povo. Eu não vou chamar de ministro, não, gente. O que eles estão fazendo é um estelionato. Então, eu não posso chamar de ministro uma pessoa assim. Eu vou perguntar para você, será que eu estou sendo justo com Paulo Guedes a julgá-lo dessa forma? Será que eu fui ingênuo ao achar que Paulo Guedes fez isso de propósito para fazer enganar as pessoas e fugir das perguntas?
Responda aí, faça um questionamento para mim, vamos trocar ideias. Vou pedir para você clicar no sininho, vou pedir para você curtir e vou pedir para que você então se inscreva no canal para que você receba cada vez mais notícias a respeito dos posts que eu vou fazer. Até o próximo vídeo.